Bom dia, pessoal! É uma alegria estar com vocês nessa manhã de domingo para aqui celebrarmos juntos o amor do nosso Senhor. Eu quero saudar vocês com a palavra de Tiago, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: segundo o seu querer, Deus nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de nós nesse domingo, nesse culto, de forma bem especial. Sejam bem-vindos e que aqui a gente possa experimentar o amor de Deus através da pregação da sua palavra. Nesse momento de início de culto também quero te convidar a confessar os seus pecados, e a motivação para a nossa confissão está em Salmo 51, os versículos 1 a 3, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Vamos ter um momento de oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento de culto, esse momento onde nós somos confrontados com a tua palavra e assim chamados para confessarmos o nosso pecado. Por isso nós reconhecemos as nossas transgressões, a nossa culpa, os nossos desvios, os maus desejos, Senhor, e colocamos todos eles nas tuas mãos, pedindo para que tu escute o nosso clamor e perdoa as nossas falhas. Amém. Se você reconheceu os seus pecados e confessou de todo o coração e com humildade ao nosso Senhor, eu declaro aqui, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que seus pecados estão perdoados. A palavra de absolvição que eu estou me reportando nessa manhã está em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Você já ouviu falar sobre diaconia? Certamente que sim. Você também sabia que toda pessoa cristã deveria ser um diácono ou uma diácona? Pessoal, diaconia é prestar auxílio, ajudar pessoas nas suas maiores carências. Não é um serviço social, mas quando uma igreja realiza diaconia, o faz em nome de Deus. E é Deus a sua maior fonte de inspiração, motivação e amor para servir as pessoas. A palavra de Deus afirma e testifica que Deus, em seu amor, enviou seu Filho para servir e dar a sua vida por muitas pessoas, diz Mateus 20, 28. É Deus que vem ao nosso encontro.
Ele vem na pessoa de Jesus Cristo na forma de servo humilde. Ele vem de forma muito amorosa e também acolhedor. E ele também é relevante para cada contexto. No entanto, a humanidade, desde a queda, descrita em Gênesis, afastou-se de Deus e o individualismo começou a imperar na vida humana. Verificamos que esse afastamento deu origem a todo tipo de maldade, de discriminação e exclusão do seu semelhante, de forma especial das pessoas em situações de maior carência, elas que sofrem mais. A palavra afirma que, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, diz Mateus 24:12. A sociedade em que vivemos, marcada pelo pecado, movida pela competição uns com os outros e influenciada pela pós-modernidade, tornou o ser humano autônomo de Deus e individualista. Hoje, na realidade em que nós estamos vivendo, nós estamos percebendo que estamos passando por uma das maiores crises humanitárias a nível mundial. A pandemia causou e está causando muitos estragos, especialmente na vida de pessoas que vinham lutando com outros tipos de problemas. Além disso, a pandemia também está revelando o caráter de muitas pessoas. Muita gente está se aproveitando da fragilidade humana e tirando vantagem da situação. Por exemplo, muitas pessoas que não precisavam do auxílio emergencial do governo estão usufruindo disso, revelando assim seu verdadeiro mau caráter. Será que estamos preparados para lidar com essas crises que revelam a fragilidade humana? Eu acredito que a resposta para essa pergunta é não. Nós não estamos preparados para lidar com a fragilidade humana. O que nós percebemos é que o ser humano, separado de Deus, não está preparado para lidar com esse tipo de situação. A pandemia apenas está revelando os problemas que desde sempre eram evidentes. E a igreja continua tendo um papel fundamental na sociedade a partir do seu maior referencial, ou seja, a partir de Cristo. Prestem atenção no que eu acabei de dizer. A igreja tem um papel fundamental na sociedade inteira. A igreja não está aí para determinados grupos de pessoas. Não pode agir de forma parcial, mas sua contribuição deve ser necessariamente atingir a sociedade toda. E isso engloba todas as pessoas em seus mais variados contextos. Isso significa que a igreja deve anunciar o Evangelho para todas as pessoas, pregar Cristo, ensinar a respeito do reino de Deus e também apontar os pecados da sociedade. Além disso, auxiliar as pessoas em seus mais variados problemas. É claro que os mais carentes recebem um olhar especial e misericordioso das comunidades cristãs. E é justamente ali que a diaconia encontra um solo fértil para servir as pessoas em suas carências mais básicas. Por isso, é necessário destacar que Deus, em seu amor, vem ao encontro do ser humano. Nós precisamos entender que a igreja é chamada para servir as pessoas em gratidão pelo amor recebido de Deus. E conscientizar também que as pessoas cristãs são chamadas para dar continuidade a este serviço de amor revelado na pessoa de Jesus Cristo, conforme João 13,15. Então, pessoal, em primeiro lugar, eu quero destacar que Deus, em seu amor, vem ao encontro do ser humano. No Evangelho de João é descrito que Deus se revela em seu Filho por amor ao mundo que estava distante dele. Lá em João 3,16, um versículo extremamente conhecido de todos nós diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
Nesse versículo, nós vamos perceber que Deus ama a sua criação como um todo. Tudo o que foi criado e formado, Deus ama. Também o ser humano, por meio do seu amor, vem ao nosso encontro na pessoa do seu Filho para resgatar a humanidade que estava afastada dele. Em Jesus Cristo, podemos perceber e sentir todo o cuidado e amor que Deus tem pela humanidade. O ministério de Jesus, por exemplo, é marcado pela diaconia. Ele ia ao encontro das pessoas, acolhia, incluía e acalentava os corações sobrecarregados de culpa e devolvia a eles a dignidade e o amor pela vida. Além disso, Jesus também abençoava e libertava as pessoas. Jesus falava do amor de Deus e agia vivendo este amor no dia a dia, através de atitudes bem concretas. O ministério de Jesus é marcado pelo ensino, a proclamação do reino de Deus e pela cura das pessoas, diz Mateus 9,35. Deus vem ao nosso encontro em Cristo. Ele nos serve em primeiro lugar. E porque Deus nos serviu na pessoa de Jesus Cristo e Jesus, seu Filho amado, serviu ao seu Pai, dando exemplo para nós, é por isso também que nós podemos servir. E aqui entra o papel da igreja cristã, que é chamada para servir as pessoas em gratidão pelo amor recebido de Deus. Jesus chamava pessoas para perto de si. Ele ensinava, capacitava e dividia a tarefa de anúncio do Evangelho. Ele incluiu os seus discípulos em sua missão. Além disso, ele declarou que a pessoa cristã deve amar o próximo como a si mesma. No processo de formação da igreja cristã, nós percebemos que os discípulos entenderam que a diaconia faz parte do legado deixado por Cristo. Em Atos 2:42, vamos perceber que a primeira igreja já se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Além disso, as pessoas chamadas à fé se uniam com os demais e tinham tudo em comum. Na medida em que Deus acrescentava mais pessoas nessas reuniões, a igreja crescia em número. Com isso, a demanda dos discípulos aumentava. Por isso, os discípulos agregaram mais pessoas nas tarefas diaconais da primeira igreja. Em Atos, capítulo 6, os versículos 1 até 7, é destacado a escolha de 7 diáconos. O contexto desse texto é que as mulheres viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Ao mesmo tempo, os discípulos estavam sobrecarregados. Eles estavam sobrecarregados por servir às mesas e não estavam mais conseguindo desenvolver o ministério pelo qual eles foram chamados, que era a pregação da palavra e também a intercessão, ou seja, a oração. Por isso os discípulos se dirigem à comunidade e a incentivam para escolher mais 7 pessoas para auxiliarem nessa tarefa diaconal. Essas pessoas deveriam ter características que as permitissem atuar nessa tarefa. Elas deveriam ter um bom testemunho, e ter um bom testemunho só é possível a partir da ação de Deus em nossas vidas por meio de Jesus Cristo. Essas pessoas também deveriam ser cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Para essas pessoas que foram escolhidas naquele momento, que seria delegada essa tarefa de servir às mesas e cuidar das viúvas daquele contexto. Nisso, nós percebemos que os discípulos entenderam que a comunidade também precisava estar envolvida nas tarefas e atividades da igreja, como diz 1 Pedro 2,9. O serviço em amor às pessoas começa com a percepção da realidade, com seus problemas e esperanças. Perceber de fato o que é mais relevante
para o atual contexto e para as pessoas que serão auxiliadas. É necessário perceber também os potenciais da comunidade local e onde ela pode auxiliar. Se possível, podem até ser criados ambientes propícios para a demonstração do amor de Deus em palavras e ações. Talvez criar espaços onde seja possível o acolhimento, a evangelização, a comunhão e o convite para louvar e adorar a Deus. Em terceiro e último lugar, nós temos a tarefa de conscientizar que as pessoas cristãs são chamadas para dar continuidade a este serviço de amor revelado em Jesus Cristo. Por isso, se faz necessário entender que a Igreja é chamada a colocar todo o seu corpo a serviço das pessoas, além da sua comunidade local. A Igreja é incluída na missão de Deus para fazer discípulos e discípulas e destacar a centralidade de Cristo. A Igreja diaconal promove ações efetivas e que questiona as situações de injustiça, pecado e também de sofrimentos. Um olhar de misericórdia e compaixão é que a Igreja precisa ter em relação às pessoas e os seus problemas. Por exemplo, se colocar ao lado de quem sofre a perda de um ente querido, vivenciar e experimentar o sofrimento de quem é injustiçado e ensinar a caminhar por meio do discipulado cristão. Através desse serviço diaconal, é possível proporcionar dignidade e evidenciar o amor de Deus revelado em Cristo. Dito isso, nós percebemos que o ser humano precisa de Deus. Precisa sentir o amor que acolhe todas as pessoas e também as valoriza. Deus pode devolver a dignidade, o respeito, o valor a todas aquelas pessoas que por fé compreendem o seu chamado e cuidado amoroso. Necessário se faz entender que a Igreja tem um papel importante no seio da sociedade, que é o de proclamar o amor de Deus revelado em Jesus Cristo e oportunizar que mais pessoas possam escutar a palavra que transforma vidas. Uma igreja cristã precisa desenvolver ações diaconais de acordo com a sua realidade e suas condições reais. Toda ação diaconal é relevante para quem a recebe. Nós todos somos convidados para a participação ativa e constante em ações diaconais. Pessoal, diante de tudo isso que eu coloquei hoje nessa pregação, eu quero fazer um convite bem importante para você. Independente da cidade que você mora, estado ou país, você pode nos auxiliar numa ação diaconal que tem sido muito relevante para muitas famílias. As comunidades de Ribeirão Preto e Pires, aqui de São Paulo, estão desenvolvendo uma ação diaconal para além da igreja. Há algum tempo, essas duas comunidades estão montando cestas básicas para auxiliar famílias carentes. Existem muitas outras famílias que precisam de ajuda, especialmente agora com a pandemia. Não apenas de alimentos, mas em todas as áreas da vida, essas pessoas estão precisando de ajuda. Você também pode ser uma pessoa apoiadora dessas ações diaconal ou dessa especificamente de ambas comunidades, que é a cesta de alimento básico. Você está sendo chamado a dividir com famílias carentes uma pequena parte do todo que Deus está te proporcionando. Eu quero te motivar a participar dessa ação diaconal que expressa um pouco do amor de Deus. Você pode doar uma cesta básica completa ou trazer até a comunidade alimentos não perecíveis ou fazer também doações financeiras específicas para essa ação, tanto aqui para Pires como também para Ribeirão Preto. Dessa forma,
essa ação diaconal ganha mais força e um número cada vez maior de famílias carentes podem ser auxiliadas e experimentarem o amor de Deus através dessas doações. Entre em contato conosco. Eu desejo que Deus toque a sua vida e você se torne um diácono, uma diácona. Eu desejo que essa ação, ela nunca pare, mas que a gente, como igreja, seja tocado pela palavra e pelo amor que nós estamos recebendo constantemente e diariamente do nosso Senhor, por meio da palavra que tem chegado às nossas vidas. E assim estamos sendo alimentados pela palavra. E Deus não tem deixado faltar nada em nossas vidas. Em gratidão ao Senhor, nós estamos sendo convocados para participar dessa ação diaconal, tanto aqui em Pires, como também em Ribeirão Preto. Faça parte dessa ação diaconal e mostre que o seu caráter também faz parte de um bom testemunho operado pelo nosso Senhor. Amém. Vamos ter um momento de oração e de intercessão. Senhor, nós te agradecemos pelo anúncio da Tua palavra e também o chamado que recebemos para aqui nos comprometermos com ações diaconais, de forma bem especial pela diaconia que está sendo realizada nesse momento pelas comunidades de Ribeirão Preto e de Pires. Ó Deus, continue abençoando essa ação na vida dessas comunidades. Levante pessoas para dar continuidade a essa ação diaconal e que alimentos sejam doados com mais intensidade para que essas famílias que já atendemos sejam supridas pelo alimento básico, Senhor. E a gente tem consciência
de que esses alimentos têm feito uma diferença enorme na vida dessas famílias, que na sua maioria tem muitas crianças, Deus. E que mais famílias possam ser ajudadas por essa ação diaconal, tanto aqui em Pires como lá em Ribeirão Preto. Por isso, Deus, motive e inspire pessoas. Toque na vida de pessoas nesse momento, a partir dessa palavra, para se engajarem também, Senhor Deus, e fazerem as suas doações específicas para essas ações. Que Tu abençoe, Deus, cada vida, cada pessoa que traz alimentos para serem distribuídos. Continue dando direcionamento, Deus, também discernimento e sabedoria para levar esses alimentos a pessoas que realmente estão necessitando, sejam das comunidades, como também outras pessoas, além das nossas comunidades. Abençoe, Deus, essa ação em nossas vidas e continue abençoando todos nós, com o Teu amor, com a Tua palavra e alimentando a nossa fé, Deus, por meio dos cultos que estamos realizando de forma virtual. Nós Te agradecemos por tudo e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Para esse domingo, nós temos os seguintes avisos. Dia 20 de outubro, terça-feira, temos o culto online às 19h30 com o Lutero. Dia 21 de outubro, quarta-feira, a partir das 19h30, temos o curso Nossa Fé, oferecido pela Faculdade Luterana de Teologia. Essa será a última etapa desse curso. Dia 25 de outubro, culto online. Ele já estará disponível de manhã pelas redes sociais e YouTube. Esse culto é um culto especial. Será enviado pela ISLB, que será o culto de encerramento do concílio. Estamos também em parceria com o Banco Sicredi, com a União Solidária. Estamos mais uma vez participando dessa campanha. Os prêmios: um Fiat Mobi e 3 motos Honda CG 160 Start. Valor de cada número R$10. Toda a arrecadação será revertida para o caixa da comunidade. É um investimento no projeto da sonoplastia. O talão estará sendo distribuído nos plantões aos domingos. Desde já a gente agradece a todos. Também assim, quem já vendeu pode fazer o acerto também no plantão, tá? E lembrando que todo domingo nós estamos aqui das 10 às 10h30 para receber a sua contribuição. E você também pode fazer seu depósito ou transferência bancária direto na conta da comunidade. Quem puder também, traga 1 quilo de alimento ou produto de higiene, pois nós estamos montando cestas básicas para auxiliar uma família que está em dificuldade. Desde já, agradecemos a todos que puderem colaborar conosco. Ouçam também a Rádio Lollapalooza. Baixe o aplicativo no seu celular. E queremos também, de uma forma muito especial, agradecer por toda a ajuda recebida para a realização da live e também no almoço de domingo. Foi um final de semana assim muito especial. No dia 1 de novembro, queremos retomar os cultos presenciais. Estaremos colocando no grupo como iremos nos organizar, pois ainda estamos na pandemia e precisamos respeitar as orientações para a preservação da saúde de todos. Que Deus esteja cuidando de cada um de nós durante essa semana. Muito bem, pessoal, e nós queremos sair daqui com a bênção do Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de nós. Amém. Vão em paz e sirvam ao Senhor com alegria. E eu faço aqui mais um apelo a todos vocês, que vocês escutem as palavras desse culto e que vocês sejam inspirados por Deus para participarem dessa ação diaconal, tanto aqui em Pires como em Ribeirão Preto. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém.
estás em tudo que és. Eu quero te